Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentarmos a todos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecer a Deus por este momento. Agradecemos a Deus por este dia que passamos em paz, um momento que o Senhor nos tem dado verdadeiramente livramento. A gente sabe que cada dia é um dia especial, é um dia que a gente temos um momento que o Senhor nos tem concedido, um dia de paz, um dia de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Queremos agradecer ao Senhor pelos irmãos estar compartilhando conosco, de estarmos verdadeiramente a nos ajudar, a estarmos orando, cada momento da nossa vida, de estarmos dispor na vontade de Deus, ainda da nossa pequenez, da nossa incapacidade. Quero agradecer aos irmãos, por estar nos ajudando, estar nos orando por nós, e louvamos ao Senhor por este dia maravilhoso que o Senhor nos tem concedido, e cada dia é um dia especial. Que Deus continue abençoando aos nossos amigos, que Deus continue abençoando aos senhores, às senhoras, aos queridos pastores, aos queridos irmãos. Não vou citar o nome de muitos porque posso ficar sem faltar o nome dos nossos queridos irmãos, mas são os irmãos que estão conosco verdadeiramente nos ajudando, os irmãos aqui de Araçoiaba, os irmãos de fora, de São Paulo, de toda a região que nos tem compartilhado conosco, dado esta oportunidade de estarmos verdadeiramente observando, meditando sobre a palavra de Deus, porque é um momento de reflexão onde nós temos esta oportunidade de podermos refletir. E hoje é um dia especial onde os religiosos, algumas pessoas comemoram como o dia da Páscoa. A gente sabe que a Páscoa não é celebrada com coelho da Páscoa, com chocolate, com presente, mas sabemos que a Páscoa foi um símbolo especial para Israel, aonde Deus libertou o povo do cativo. Mas eu gostaria de estarmos compartilhando com os irmãos esse texto. Só para deixar de meditação, nós vamos falar sobre outro texto que se encontra em Êxodo, capítulo 12, e versículo 21, que diz: E chamou Moisés todos os anciões de Israel, e disse-me: Escolha e toma vós um cordeiro para a vossa família, e sacrificai-vos a Páscoa. Este é o símbolo onde Israel comemorava a sua libertação. Pegaram ervas amargas, pão sem fermentos, pão asmo, para ali fazer seu sacrifício a Deus, agradecer a Deus, para eles lembrar verdadeiramente o que eles passaram. A erva amarga era o sofrimento, era o momento que eles passaram por um momento difícil em suas vidas, onde foram escravos, onde levaram chicotada, foram oprimidos, foram humilhados. A Páscoa não é o que as pessoas celebram por aí, com peixes, com muitas vezes chocolates, com coelhinho. Não, isto é apenas uma coisa que o homem ele introduziu isto para tirar verdadeiramente o sentido da Páscoa. Verdadeiramente a celebração da Páscoa não é feita com coelhinho, não é feita com chocolate, não é feita com peixe, mas a Páscoa tem erva amarga, um cordeiro de 1 ano e pão áspero, onde não havia fermento no pão, e todos poderiam comer daquele pão, comer aquela erva e pegar aquele cordeiro, e ali aquela família celebrava. Mas eu gostaria de estarmos compartilhando com os irmãos, que Deus continue abençoando neste dia. Sabemos que não é fácil, verdadeiramente muitas pessoas estão ali no leito dos hospitais, estão na UTI, estão na CTI. Vamos estarmos orando a Deus para que o Senhor tenha misericórdia, que a gente não possa esquecer, que a gente não possa verdadeiramente pensar só em nós, mas que a gente possa pensar naqueles que estão lá. Quantas famílias estão em luto, quantas famílias estão neste momento desesperadas, porque muitas vezes a gente estamos aqui, mas pode acontecer algo
que nos surpreenda, a gente possa até ser internado, tubado, e isto é uma situação muito delicada. E a gente temos que orarmos a Deus, pedir compaixão ao Senhor, para que Ele nos ajude, para que a sua mão esteja estendida sobre nossas vidas, que a gente venhamos a obedecer a palavra de Deus. Mas eu gostaria de estarmos compartilhando com os irmãos outro texto bíblico, para estarmos neste momento a falarmos da palavra do Senhor. No livro de 1 Tessalonicenses, gostaríamos de estarmos compartilhando com os irmãos este texto bíblico muito importante para a nossa vida. No capítulo 5, versículo 1 em diante. Vamos falarmos um pouco neste texto. Peço aos irmãos que nos ajudem em oração. Agradeço a Deus pela sua cooperação, por os irmãos estar pacientemente nos ajudando, estar conosco a refletirmos um pouco da palavra de Deus. Sabemos da nossa pequenez, sabemos da nossa incapacidade, mas que os irmãos tenham de misericórdia, nos ajudem em oração, para que o Senhor derrame sobre nós sabedoria, conhecimento, graça, unção para nos falarmos da sua palavra. Que Deus seja glorificado em nossas vidas, que os irmãos possam sentir verdadeiramente o impacto da palavra de Deus. A gente sabe que estamos vivenciando tempos difíceis, tempos trabalhosos, onde estão surgindo muitos profetas, muitas coisas acontecendo. A gente viu agora há pouco muitas profecias, que o mundo entra em desespero, que o mundo vai se acabar. Tantas coisas que sobrevêm para nos, muitas vezes, tirarmos nós de uma situação que estamos vivenciando, um tempo de batalha, no tempo de dificuldade. Ainda tem gente que se aproveita para querermos, muitas vezes, trazer muita tribulação sobre a vida de muitas pessoas que ainda não têm uma segurança, não têm verdadeiramente uma raiz como devemos ter, porque a gente sabe que muitos aproveitaram o momento que a gente tivemos na presença de Deus para raizar nossa fé, para estruturarmos, para vencer o que vem muitas vezes aí na frente, para nos tirarmos muitas vezes nós dos objetivos de estarmos na vontade do Senhor, porque a gente sabe que cada momento que estamos passando é um momento muito difícil, e isso a igreja está sendo bombardeada, a igreja está sendo minada de uma forma para querer destruir a igreja, para querer parar a marcha da igreja. Mas a gente não pode parar, a gente temos que seguir em frente, a gente temos que verdadeiramente proclamarmos e dizer que o Senhor está perto de buscar a sua igreja. A gente não pode enfriarmos a fé, a gente não pode verdadeiramente olhar para trás. A gente temos que olhar para frente, a gente temos que seguir em frente. Isso vai acontecer. Jesus nos alertou, Jesus nos mostrou dentro das Sagradas Escrituras o que ia acontecer, as pestes, as fomes, as guerras, os terremotos, arremotos. Isso já vem acontecendo. A gente não é para a gente se espantar, não é para a gente querer tirar a própria vida. Quantas pessoas estão tirando a sua própria vida por muitas vezes tantas informações, tantas coisas no seu psicológico? Isto está afetando muitas pessoas. Quantas pessoas estão oprimidas, quantas pessoas estão agora isoladas, estão frustradas, estão com medo até de sair na rua, pensando que vai morrer, pensando que vai acontecer alguma coisa. Mas isso só acontece se a gente verdadeiramente não tivermos uma confiança em Deus. É por isso que a gente devemos olharmos para o monte, de onde nos virá o nosso socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vem o socorro da igreja, é dele que vem a esperança, é o do Senhor que vem verdadeiramente. Mas a gente estamos vendo aí tantas coisas acontecendo, tantas profecias, tantas coisas para temorizar a sociedade, temorizar os cristãos, querer parar os cristãos de uma forma tão difícil. E a gente vê que muitas vezes não vem de fora, mas dentro do mundo religioso, do cristianismo, onde cada vez mais está se alastrando
falsos profetas, falsos homens de Deus, mulheres de Deus que estão verdadeiramente tirando os crentes dos objetivos, porque a vida do cristão não é simplesmente toma a chave, Deus vai abrir porta, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Não, a gente tem que passar pelo processo, temos que passar por situações difíceis para a gente receber vitória. É como alguém vai trabalhar, para ele ganhar um salário, ele tem que trabalhar. Ele tem que lutar, ele tem que esperar o seu mês para ele passar seu cartão e ali receber seu dinheiro. Mas se ele não trabalhar, ele não vai ganhar dinheiro. Mesmo assim, nós que a gente passamos por tribulações, passamos muitas vezes por noites escuras, passamos por temporais, passamos por vendavais, passamos muitas vezes por situações de nossas vidas, mas no fim disso tudo, a gente recebe vitória de Deus, a gente recebe graça, a gente recebe verdadeiramente o conforto, a gente recebe de Deus as misericórdias em nossas vidas, mas tem que passar por estas situações para que a gente possa crescer raiz, para que a gente possa entender quem é Deus em nossa vida, não simplesmente por falar que a gente crê em Deus, que a gente sabe que Deus existe, que a gente sabe que Deus é grande, que a gente sabe que Deus é maior, mas para a gente testificar disso, a gente tem que passar por alguma coisa nesta vida. É por isso que cada momento que a gente passa em situações difíceis, a gente diz que Ele é grande, a gente diz que Ele é tremendo, que Ele faz, que Ele é Senhor. Ninguém vai dizer a respeito de alguém sem pelo menos ter passado uma situação, ter uma experiência. A gente só vai dizer um testemunho de alguém se a gente verdadeiramente estiver acompanhando o espaço, a vida daquela pessoa. A gente não pode profetizar, a gente não pode dizer alguém, uma vida de alguém, que aquele fulano é bom, que aquele fulano ele é ótimo, que aquele fulano... Não, a gente só sabe se a gente tiver experiência com aquela pessoa, com aquelas situações que a gente vai passar. É por isso que a gente dizemos que Deus é grandioso, que Deus é tremendo. A gente nunca vai dizer que Deus é tremendo se a gente nunca passou por situações. Quer dizer que nós, como cristãos, nunca tem passado por prova, onde nós estamos vendo aí muitas ideologias, muitas teologias que crente ele não precisa passar prova, crente ele não precisa passar dificuldade, crente só vive na prosperidade, nas bênçãos espiritual, não é assim não. Este não é o evangelho que se prega, este não é o evangelho da cruz, este não é o evangelho da renúncia. Cristo ele passou por tribulações, Cristo passou por um momento difícil, porque a gente não passamos por momentos, por dificuldade, por situações que vêm sobre as nossas vidas. Se a gente nunca passarmos por prova, como é que a gente vai testificar de Deus? Como é que a gente vamos expressar apenas por palavras? Apenas por inscrições bíblicas? Não. Apenas por teologia? Não. A gente só pode explicar Deus quando se passa. Quando a gente passamos por algumas situações em nossas vidas, a gente possa testificar. Quando nós vemos os salmos, é rico, é inspirado, muitas vezes tremendo de a gente falarmos o texto dos salmos com as suas expressões bíblicas. Quando a gente vê o salmista Davi, que ele vai para o vale da sombra da morte, mas que não temerai-vos, e a gente vê verdadeiramente o sentido do texto, a forma como a expressão, né? Vamos ver isso agora no Salmo 23, se não me engano, o versículo 4, quando o salmista Davi, ele expressa verdadeiramente de uma forma tão tremenda a respeito de Deus em sua vida. Ele só pôde falar a respeito disso porque ele passou. Se a gente nunca passar por situações, a gente nunca pode falar de Deus a alguma pessoa. A gente nunca possa dizer a alguém, tem calma, tem esperança, Deus está trabalhando. Mas se a gente não tivermos experiência, a gente só pode contar alguma coisa se a gente tivermos experiência. Não adianta a gente sabermos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, citar versículos mais versículos,
se a gente nunca teve uma experiência com Deus, a gente nunca teve uma oportunidade de saber quem é Deus verdadeiramente em nossas vidas. Vamos lá, no Salmo 23, no versículo 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Veja com a expressão que nos falam, como o salmista Davi, ele expressando de uma forma tão gloriosa, ele expressa de uma situação tão clara em sua vida: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus, aleluia, estava com ele. Como é que nós vamos expressar isso? Como é que você vai dizer quem é Deus? Essa humanidade está passando por processo, o mundo está passando por essas situações. Eles vão testificar no final de tudo quem é Deus. As pessoas apenas ouviam falar, dizer que Deus era grande, que Deus curava, que Deus batizava, que Deus salvava, que Deus transformava, mas o mundo nunca passou por experiência. Estamos vendo isso. Cada um de nós estamos passando, seja cristão ou não cristão, seja aquele que acredita em Deus ou não acredita em Deus. Estamos passando, agora estão exercendo a sua fé, estão exercendo verdadeiramente a confiança em Deus. Não estão exercendo a confiança na medicina. Nós vemos que a medicina já perdeu o controle. A medicina já não sabe mais o que fazer, porque estamos lutando com alguma coisa que nós não conseguimos vencer. A medicina não consegue solucionar. Estão agora depositando a esperança em uma vacina, mas a gente sabe que o controle está na mão de Deus. Deus é que está determinado o tempo de parar, o tempo de prosseguir, o tempo de agir, o tempo de chegar verdadeiramente o propósito que Deus quer. A gente estava distante de Deus, o povo estava distante de Deus, aqueles que acreditavam ou não acreditavam em Deus estavam distante de Deus. E este foi o momento oportuno de a gente saber quem é Deus. A gente conhece de Gênesis a Apocalipse tantas maravilhas, tantas proezas, tantas maravilhas que Deus operava, que Deus fazia, mas apenas a gente falava, a gente expressava, mas a gente verdadeiramente não tinha aquele alicerce. A gente não tinha verdadeiramente uma oportunidade como Jó passou. Jó sabia quem era Deus, é por isso que ele sacrificava a Deus, ele temia Deus, ele ouviu falar que Deus era grande, aleluia, ele ouviu saber que Deus era tremendo, que Deus era terrível. E ele sacrificava, ele pedia perdão dos pecados dos seus filhos, dele, da sua família, porque ele sabia, ele ouviu saber sobre Deus. Mas Jó nunca teve uma experiência com Deus. Jó nunca sabia verdadeiramente quem era Deus. Apenas sabia que Deus existia, que Deus fazia, que Deus criou o céu, que Deus criou tudo, tudo foi criado por Deus. E a gente estamos nesse processo. E a gente estamos agora vendo quem é Deus verdadeiramente. Não é aquele Deus de quadrinho, não é aquele Deus de desenhos animados que muitas vezes as pessoas colocam para criança, para assistir um filme evangélico de desenho animado, que fala sobre Deus, sobre Sansão, sobre Moisés e demais mensagens bíblicas para as crianças verdadeiramente ouvir falar de Deus. Mas a partir de agora a gente já começa a passarmos uma experiência com Deus. Cada um passamos uma experiência com Deus. Muitas vezes só passamos uma necessidade, achamos que é uma experiência com Deus. Passar uma noite escura, achamos que é apenas uma experiência com Deus. Mas tudo isso que nós estamos viciando é algo para a gente saber que Deus é terrível. Que Deus é Deus. Deus não é um Deus que a gente falamos para alguém, saímos muitas vezes nas ruas pregoando o evangelho, mas muitas vezes a gente não sabe quem é Deus.
A gente fala que Deus cura, a gente fala que Deus ele salva, a gente sabe que Deus ele traz os mortos à vida, mas nunca tivemos uma experiência como essa. O Senhor já teve uma experiência como essa? O Senhor já teve esta oportunidade de ver Deus operar de uma forma sobrenatural? Deus é Deus. Ele é Deus grandioso. Ele é Deus tremendo. É um Deus que tudo está no seu controle. Tudo está na sua ordenança. Deus, Ele é um Deus que a gente observa como Jó, ele foi tratado por Deus. Deus, ele permitiu que Jó passasse por aquelas situações muito delicadas na sua vida. Mas nós, quando começamos a observar, Deus, ele mostra quem é Jó. Aleluia. Ao inimigo da nossa alma, Deus, ele não prova ninguém. Aleluia. Por provar. Deus não coloca ninguém em situações difíceis por colocar. Deus está lá com o Senhor. Deus está lá com a senhora. Deus está lá contigo. Deus nunca vai deixar você sozinho lá, não. Ele vai estar sempre observando os nossos passos, as nossas condições. Deus, quando vai faltando nossa força, Ele chega lá com o renovo. Ele chega lá com a graça. Ele chega lá com o abraço na nossa alma, como muitas vezes chega a angústia, chega o desespero. Chega um momento que a gente vai dizer: vou desistir agora, vou parar agora, não dá mais. É como nós vemos nesse salmo a expressão, o salmista Davi, ele fala: refrigera minha alma. Deus está refrigerando a tua alma. Aleluia. Eu não sei como você está. Eu não sei o processo, a situação que está dentro do teu lar. Eu não sei como está verdadeiramente a tua saúde. Eu não sei como você está se sentindo agora, mas Deus, Ele está verdadeiramente refrigerando a tua alma, trazendo paz, trazendo graça, trazendo força, trazendo renovo. Ele está no controle. Ele está no controle destas situações. Talvez você está vendo tudo dar errado, ao contrário. Tudo muitas vezes em situação difícil. Mas eu quero te dizer, apesar destas situações, apesar destas circunstâncias que está vivenciando agora neste momento, mas receba a visita de Deus, receba o abraço de Deus, receba a paz na tua mente. Ele está entrando na tua mente porque o diabo ele está minando a tua mente, para desistir, para achar que a tua vida não tem sentido, para achar que as coisas para ti está tudo perdido. Mas nesta noite, neste momento, Deus está te visitando a tua mente. Aleluia. Deus está visitando a tua mente, repreendendo este mal, este laço, estas situações que o inimigo está investindo na tua vida. Deus está no controle, Ele trabalha. Ele faz o impossível tornar possível. Foi à toa que o salmista Davi expressa como: o Senhor é meu pastor. Não foi simplesmente pela expressão que o salmista ele relata: o Senhor é meu pastor. É uma segurança.
O pastor não é só no momento das festas. O pastor não é só no momento da abundância. O pastor não é só no momento que você está de barriga cheia. Mas o pastor é no momento das tuas aflições. É no momento das situações adversas na tua vida. Salmista, ele expressa grandiosamente de uma forma tão tremenda, tão grandiosamente, quando nós vemos um capítulo do Salmos 25, diz: a ti, Senhor, me levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio e não me deixará confundido. Olha aí, em que os meus inimigos blasfemam sobre mim. Aleluia. Deus não vai deixar teu inimigo ver tua derrota, teu fracasso. Tu não serás zombrado, tu não serás fracassado. Deus, aleluia, se levantará neste dia ao teu respeito. Deus mudará a tua história. Aleluia, aleluia. Alguém quer te ver você louco. Alguém quer ver você perder o controle, mas Deus está no controle da tua vida, no controle da tua família. O Senhor é meu pastor. Diga isso nesse momento. Diga isso em teu coração. O Senhor é meu pastor. Não apenas como uma expressão religiosa, não como uma expressão que se coloca numa casa. A gente sabe que este Salmos é um dos salmos que tantos que não são cristãos, como cristão, coloca na frente da sua casa, no seu veículo. O Senhor é meu pastor. Mas Ele refrigera a minha alma, guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Na verdade, não serão confundidos o que espera em ti. Confundidos serão os que tropeçarem e se em causas. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me a tua vereda, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu, ó Deus, dá-me salvação por ti. Eu estou esperando todos os dias. Aleluia. Nós íamos falar em outro texto bíblico, mas nós não fazemos o que nós queremos. Mas nesta noite, ao socorro de Deus, ao socorro do céu na tua vida, Deus se levantou ao teu respeito para te socorrer. Deus te levantou ao teu respeito para te dar força, para te dar graça. Ele conhece a tua estatura. Ele conhece as tuas limitações, até onde você suporta. Alguém esperava de você. Alguém esperava, aleluia, para zombar, para desacreditar, para dizer, olha aí. Mas nesta noite Deus se levantou com o socorro do céu. Deus se levantou ao teu respeito para te socorrer neste momento. Recebe de Deus o socorro, recebe de Deus o abraço na tua alma.
Recebe de Deus o consolo. Deus é consolador, o Espírito Santo, Ele é consolador. Ainda que muitas vezes, como o salmista Davi, porque te abate a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Quem sabe você está gritando com aquele cego de Jericó, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque já chegou o teu limite, já chegou os finais da tua força. Oh, alma, porque te abate, porque te perturba. Mas nesta noite, espera em Deus. Espera no socorro de Deus, vai chegar agora na tua vida. Receba o socorro, receba a ação imediata de Deus. Deus é controle. Deus não vai deixar que você seja zombada. Deus não vai deixar você ser zombado. Ele está te socorrendo. Ele está aí na tua residência. Ele está agora no teu sofá. Ele está agora, aleluia, aleluia, neste momento que você está de joelho, pedindo socorro, a palavra, e você neste momento ligou para escutar. Neste momento, Deus está te socorrendo. Recebe o socorro de Deus, mulher. Recebe de Deus o socorro. Deus enviou socorro na tua vida. Ele ouviu as tuas petições, a tua oração neste momento, que tu dissesse: Deus, eu não suporto mais. Eu não aguento mais. Não dá mais. Eu vou desistir. Eu vou parar. Eu vou deixar. Mas nesta noite, Deus está dizendo para você: receba meu socorro, receba o meu abraço, porque eu sou teu pastor. Eu sou aquele que te deu a vida por ti. Você tem valor. Eu investi na tua vida. Eu te escolhi. Eu te remi. Alguém não possa dar nada para ti. Alguém possa te desprezar, te humilhar. Mas eu te digo nesta noite: eu investi em você. Eu tenho um projeto na tua vida. Eu tenho algo grande na tua vida, mas quantas vezes o inimigo tentou tirar você da minha presença, mas eu te socorri. Eu cheguei primeiro e cortei o laço. Aleluia. Eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu socorro. Eu te conheço por dentro e por fora. Eu conheço o teu psicológico. Está aí tão abatido, tão abatida. Mas nesta noite, eu cheguei primeiro. Eu mudo e tua história. Aleluia. Deus é grande. Deus é grandiosíssimo. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é Deus. Ele é Deus que está pronto a nos socorrer. Está pronto para mudar nossas histórias, para mudar as nossas situações. Mas temos que confiarmos, temos que acreditarmos nele. É
como nós vemos no Salmo 37, muitas vezes a gente citamos para alguém que não é evangélico, mas no Salmo 137, versículo 5, que diz: entrega teu caminho ao Senhor e confia nele e ele mais fará. Mas tem que entregar as nossas vidas, confiar em Deus, acreditar em Deus. Mas o Senhor investiu na tua vida. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o nosso pastor. Ele não vai deixar você no aprisco. Ele não vai deixar você perecer. Ele não vai deixar você se perder, se machucar. Ele cuida dos mínimos detalhes. Ele cuida da nossa vida, Ele cuida da nossa saúde, Ele cuida de vossa família. Ele é pastor, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é Deus Todo-Poderoso. Ai de nós se o Senhor mudasse, o que seria de nós? Mas o Senhor, Ele muda situações, Ele muda a circunstância quando nós verdadeiramente depositamos em Deus a nossa confiança, a nossa esperança. Aconteça o que aconteça, vemos o que vemos, mas não tire os seus olhos ao céu. Não tire o teu objetivo em Cristo. Deixa ir, deixa acontecer, deixa ver o que se acontece por aí, mas lembre, quem te chamou, quem te salvou, foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus é quem nos salva, é quem nos garante vitória, quem nos mantém de pé. Não é amizade. Muito se faz de amigo para querer ver as nossas derrotas, nossos fracassos. Não é a confiança, muitas vezes, em alguém. Às vezes você pode ser decepcionado, mas quando a gente confia em Deus, a gente nunca vai ser decepcionado, a gente nunca vai ser envergonhado, a gente nunca vamos passar por momento de traição. Mas Jesus nos mostrou isso, que Ele passou por traições, Ele foi vendido. Isso acontece, mas que a gente não perda a nossa esperança, que um dia a gente vai sair daqui, tudo isso vai findar, a gente vai chegar lá e dizer que Deus é grande. Mas eu gostaria ainda de estarmos compartilhando mais esse texto bíblico para este momento. Apenas deixei essa mensagem para o teu coração. Deus sabe do momento que você está a passar, do momento que você precisava de um socorro de Deus, do momento que Deus, Ele conhece a sua estatura, conhece. Mas eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, a igreja tessalônica, no capítulo 5, versículo 1 em diante, que nos diz assim: mas, irmãos, acerca das estações, não necessitai-vos de que se vós escreva, porque vós mesmos saber muito bem de que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Porque quando disserem há paz e segurança,
Então sobrevirão rapidamente desolações, como dores de uma mulher que dá partos, daquela que está grávida, e da modo nenhum escaparão. Mas vos, irmãos, seja e não estais em treva, para aquele dia vos sepultará como um ladrão. Meus queridos, gostaríamos de podermos compartilharmos este texto bíblico de uma forma tão simples, e peço as orações aos queridos irmãos para que a gente possamos assim trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, descrevendo a carta de 1 Tessalonicenses, possamos observarmos que ele relata algo que a igreja tessalônica estava passando por momentos difíceis em sua vida, onde a igreja do Senhor sempre tem sido bombardeada pelo inferno. E nós observamos que a luta é constante, é uma luta espiritual, há uma luta para vencer a igreja do Senhor, para que muito venha a perder a sua esperança. Porque sabemos que o Senhor, no capítulo 14 de João, possamos observarmos uma introdução bíblica, quando João, descrevendo no capítulo 14, no versículo 1, possamos observarmos quando o Senhor, usando João de uma forma gloriosa, ele disse: não se turbe vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito: vou preparar lugar, para quando eu for, vos preparar lugar, e vier outra vez, vos levarei para mim mesmo, para quando onde eu estiver, estejais vós também. Nós observamos que esse texto bíblico, de uma forma tão gloriosa, vai nos falarmos de uma esperança que a igreja do Senhor, apesar de passarmos um grande bombardeio, uma grande guerra para querer enfriarmos quantos cristãos for possível, possamos observarmos que no livro de Mateus, no capítulo 24, nós observamos que há um texto bíblico que relatamos o que nós estamos a vivenciarmos hoje, onde que a esperança de muitos estão enfriando, estão de uma situação muito difícil. Quando nós observamos o capítulo 24, versículo 12, diz: por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos enfriarão. Quando vemos este texto bíblico, possamos observarmos que a iniquidade ou o pecado, a frieza espiritual, onde muitos estão voltando para trás, muitos estão desistindo por causa das lutas espiritual. A gente sabe que no capítulo 4
de Lucas, quando o Senhor Jesus demonstra isso em sua vida, por passar provações, porque a gente sabe que quando a gente renuncia o pecado, as práticas mundanas, as coisas que desagradam a Deus, vivenciamos uma luta espiritual, vivenciamos uma guerra para querermos muitas vezes fazermos desistir, parar, voltar para trás. É como nós vemos o sobrinho de Ló, o sobrinho de Abraão, chamado Ló e sua família. Possamos observarmos este texto bíblico, é um dos relatos, o que acontece hoje. É uma demonstrações, o que muitos estão olhando para trás, estão enfriando na fé, estão parando, não porque está sendo difícil demais, mas há uma luta espiritual, há uma guerra que acontece que muitas vezes não estava à vista aos nossos olhos, mas é uma guerra que o inimigo ele vem tentar, ele vem atacar os cristãos, aqueles que estão verdadeiramente vivenciando uma vida para Cristo. O inimigo nunca vai atacar aqueles que estão em uma vida em dois pensamentos, mas o inimigo da nossa alma ele vai atacar aqueles que vivem uma vida de oração, aqueles que vivem uma vida de consagração. Constantemente ele odeia esse tipo de crente. Ele não gosta quando o crente verdadeiramente se entrega a Cristo, que se dá para Cristo, que se crucifica em Cristo. E nós observamos que quando se vivenciamos uma vida de renúncia, a gente sabe que nós vamos lutarmos uma luta espiritual em uma guerra, como nós vemos Jesus no capítulo 4 de Lucas e alguns textos bíblicos nos mostra isso, da tentação de Jesus, quando Jesus, após 40 dias, 40 noites, estando jejuando e orando, possamos observarmos que ele vivenciando uma vida de oração, uma vida de jejum, possamos observarmos que a luta que Jesus passou não foi fácil. E nós observamos que nossas condições como ser humanos, nossas imperfeições, nossas fraquezas, nossas limitações, Deus ele conhece até onde nós suportamos, até onde a gente possamos ir mais adiante. Mas nós observamos que Jesus mostra isso de uma forma tão clara quando o inimigo verdadeiramente ele veio tentar Jesus no deserto. E Jesus teve fome. Jesus estava ali como Deus, mas também como ser humano. E observamos que o texto bíblico nos mostra que Jesus, estando com fome, o diabo disse: Senhor, transforma essas pedras em pão, porque o diabo ele sabia do ponto que Jesus estava vivenciando. O diabo ele sabe as fraquezas de cada um de nós. Ele sabe que muitos gostavam de bebida, outros fumavam, outros se prostituíam, outros muitas vezes viviam uma vida de farra. O diabo ele nunca vai lutar com aquilo que você não gostava, mas ele sempre vai lutar naquilo que você praticava, naquilo que você gostava, naquilo que você vivenciava aí fora. Porque a gente sabe que muitos foram criados no Evangelho, nasceram no Evangelho, os pais ensinaram, prepararam educadamente espiritual. E nós observamos, mas tem muitos que não nasceram no Evangelho. Deus chamou deste mundo, Deus chamou de uma situação difícil, de que a sociedade não aceitava, de que a sociedade não perdoava por causa dos seus atos que vos praticava. Mas sempre o diabo ele vai lutar contra aquilo que as pessoas gostavam, quem bebia, quem fumava, quem se prostituía. O diabo ele nunca vai colocar as coisas que nunca nós gostamos, mas ele sempre vai colocar aquilo que nós praticava na outra era.
Porque nós observamos, eis que tudo passou, mas eis que tudo se fez novo. Hoje nós somos uma nova criatura, somos diferentes, somos o sal da terra, somos luz deste mundo. A gente é alguém diferente deste mundo, a gente fazemos uma diferença e o diabo não gosta. É por isso que ele usa as mídias, é por isso que ele usa muitas vezes os nossos governantes, usa muitas vezes as leis para lutar contra aquilo que Deus, ele não aprova. Deus não aprova pecado. Deus nunca aprova coisas que estão fora do parâmetro. Estamos viciando este tempo, onde as pessoas estão passando por situações difíceis. E isso está cada vez mais difícil na vida das pessoas. As pessoas estão passando necessidade. As pessoas estão passando por um momento de depressões. As pessoas estão passando por um momento de loucura, num momento de aflições. Você já pensou como o pai, como a mãe, ver seu filho passar necessidade, você desempregado, você passar por situações difíceis? E o diabo está aí tentando, muitas pessoas estão tentando, aqueles que verdadeiramente servem a sua vida de integridade a Deus, sua vida de sinceridade a Deus. Mas lembre de uma coisa, é os fins dos tempos, é os momentos finais da igreja do Senhor. Haverá ainda situações mais difíceis ainda, haverá situações que muitos vão dizer, nunca pensou passar por estas situações. Haverá muitos escândalos, haverá muitas situações que muitos vão ficar perplexos o que vai acontecer. Deus, ele vai revelar coisas grandiosas ainda nesses últimos dias. Jesus, ele foi tentado pelo inimigo da nossa alma para ceder. Por causa da iniquidade, o amor de muitos estão enfriando. Estão verdadeiramente deixando os princípios bíblicos. Uma igreja, ela só cresce se verdadeiramente ela seguir os princípios bíblicos. Não adianta seguirmos apenas aparentemente, como se fosse uma planta artificial. A planta artificial, ela não cresce, ela não murcha. Mas uma planta que é plantada, ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada, porque se ela não for cuidada, ela vai murchar, ela vai morrer. Assim somos nós. Precisamos verdadeiramente vivenciarmos a nossa vida como Jesus viesse voltar agora. Buscar mais, descer mais, vivenciarmos uma vida de piedade, vivenciarmos uma vida verdadeiramente de comunhão, ainda que sejamos provados por estas situações, ainda que as pessoas venham nos acusar, ainda que as pessoas vão dizer que tudo isso que está acontecendo, o culpado é os cristãos. Mas observe antigamente como Paulo, como Pedro, como Tiago, ele passou, como Barnabé. A igreja primitiva passou por perseguições. Ninguém poderia profetizar ou dizer que era cristão. Poderia ser morto na praça. Poderia ser exterminado a sua família. Mas graças a Deus que o Brasil tem expressão. Mas existe país aí que não se pode professar a sua fé. Não se pode dizer que é cristão. Pode ser morto. Tem que ser um crente escondido. País comunistas.
País que não aceita cristão nenhum, nem que seja católico, mas não aceita. Mas o nosso Brasil, ainda temos um pouco de expressão, apesar de coisas que estão acontecendo, de uma perseguições que está acontecendo no meio da igreja de Deus, onde se está colocando limitações para que a gente não possa verdadeiramente trazermos uma palavra para os aflitos, porque o Evangelho é trazermos palavra para aqueles que estão aflitos. Quantos agora tiraram a sua própria vida? Quantos agora estão deprimidos? Quantos agora estão passando por um momento de aflições? Mas a igreja é o socorro do mundo. Nós não podemos calarmos. Nós não podemos negarmos. Nós não podemos desistir. Já é a última hora. Já é o último momento. Já é últimos segundos da igreja do Senhor. O mundo precisa saber que Jesus ele vem. O mundo precisa saber que isto que está acontecendo é a plenúncia, é princípios de dores. Coisas piores virão. Coisas difíceis virão. Isso é apenas o princípios. O mundo está em caos. O mundo está em desespero. Estão perdendo o controle. Muitas pessoas estão pegando as suas armas e tirando a sua própria cabeça. Outros estão se jogando debaixo de um carro. O que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Nós não podemos calar. Nós não podemos parar por um decreto. Daniel sofreu um decreto que dentro de 40 dias ninguém buscava outro Deus. Ninguém poderia invocar outro Deus senão o Deus babilônico. Mas Daniel, ainda que custasse a sua vida, ele disse: eu não vou buscar outro Deus a não ser o meu Deus. A igreja não pode parar. A igreja não pode parar por decretos. A igreja é a saúde do mundo. O mundo precisa. O mundo precisa saber que o socorro está em Cristo. A solução está em Deus. A solução não está em uma vacina. A solução não está em um cientista que explica que está tão avançando, está diminuindo, está subindo, está descendo, mas o socorro está em Deus. A esperança está em Deus. Mas Daniel, ele não parou. Daniel, ele não desistiu. Eu vou orar ao meu Deus. Quantos crentes estão parados, estão com medo, assustados, porque só se ouve notícia: morreu 100, morreu 200, morreu não sei quantos mil. A doença está se empestando, está alastrando. Deixa a doença se alastrar. Deixa a doença levar. Mas temos um Deus no céu. Se a igreja se dobrar e buscar, e se humilhar e se converter nos seus maus caminhos, Deus, Ele vai ouvir as nossas orações. Deus não vem Ele não vai socorrer
se a gente não buscarmos, se a gente verdadeiramente não começarmos a clamar, a se humilhar, a se converter dos nossos atos, das nossas ações, nada acontece nesse mundo, a gente sabe que acontece para o justo e para o injusto. Mas observe quando Israel estava passando em uma situação que os egípcios estavam oprimindo, para onde Deus mandou as pragas? Para o seu povo ou para o Egito? Mas se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, aí então perdoarei, sararei as vossas terras, porque estarão atentos meus ouvidos, meus olhos a este lugar, ao teu altar, seja na igreja, seja na sua residência, seja onde quer que seja o teu altar. Jesus vem como ladrão. É o processo. É o preparo. A solução é Cristo. A cura é Cristo. Mas tem que voltar. O primeiro amor. Não adianta ter tantas coisas, saber tantas coisas, conhecer tantas coisas, mas quando a gente começa a ver o livro que revela a igreja lá em Apocalipse, possamos observarmos quando Deus descreve o lado espiritual daquela igreja em Éfeso. Eu vos escrevo ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, o que ainda no meio dos cartiçais de ouro. Conheço as tuas obras e a tua paciência, que pôde sofrer, mas puseste em prova os que diz ser apóstolo. Não sons tu encheste, mostrasse, sofresse tão paciente o teu trabalho, pelo meu nome não negaste. Tenho, porém, contra ti teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não verá em ti, tirarão no seu lugar os teus castiçais, se não se arrependerem. Voltar. Primeiro, amor. As primeiras caridades. Deus, Ele vê tudo. Deus conhece tudo. Deus sabe de todas as coisas. O que está acontecendo em cada igreja.
em cada congregação, não importa qual a sua religião que você professa a Cristo, Deus está lá com os seus olhos como chamas de fogo. Ele conhece a cada um. Deus não faz confusão de B, de C, de A, não. Deus conhece os meus passos, os meus pensamentos, as minhas ações. Ninguém pense que Deus está com amnésia. Ninguém pense que Deus perdeu o equilíbrio. Ninguém pense que Deus deixou de ser Deus. Mas Ele está dizendo que lembra, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Deus vê quando se há dissensões, quando há fuxico, quando há contenda, quando há muitas vezes inveja, quando há muitas vezes umas certas situações, eu sou melhor do que fulano, era para estar eu lá. Mas Jesus está dizendo, arrepende-te. Deus quer se revelar. Deus quer trabalhar. Deus quer fazer. Mas para Ele fazer, para que o Espírito de Deus possa verdadeiramente trabalhar no meio do seu povo, tem que se haver um arrependimento. Tem que se tirar o que em Deus não agrada. Tem que ser como uma criança, sem malícia, sem maldade. Ninguém engana a Deus ninguém engana a Deus com presente. Ninguém engana em Deus porque ora, porque prega, porque canta, porque alguém é um líder, porque tem posição. Ninguém engana a Deus, não. Você tem que se arrepender. Tem que se voltar. Porque a iniquidade traz separação entre os santos e o profano. Entre os santos e o profano. Deus é santo. Importa que nós sejamos santos também. Mas quem é sujo, se suje mais. Mas quem é limpo, se limpe mais. Quem é santo, se santifique mais. Quem é impuro, se fique mais impuro. Deus não obriga ninguém, não. Por sua escolha. Existe o livre-arbítrio. Se você quer servir a Deus, sirva a Deus. Se você quer servir aparentemente a Deus, fique servindo. Mas lembre de uma coisa, quando chegar o momento do arrebatamento, haverá separação entre o trigo e o joio. Quem vai para o celeiro? O trigo. O joio vai ser queimado. Não tem isso que eu pareço. É como as 10 virgens, 5 prudentes, 5 nesses. As prudentes estavam com seus vasos cheios de azeite, mas as nesses estavam desapercebidos, despreocupados, desapercebidos. Mas aí veio o noivo à meia-noite. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando, nós somos a cura do mundo. Nós somos uma igreja que este mundo precisa, que este mundo está aí desesperadamente, perdendo o equilíbrio, o controle, mas a igreja, ele é a base deste mundo. Depois que a igreja for arrebatada,
aí não é mais, será apenas momento de trevas, de escuridão, mas a luz ainda está brilhando, está resplandecendo, mas que Deus continue nos abençoando, nos ajudando. Quero aqui agradecer a cada irmão que nos deu esta oportunidade de estarmos falando da palavra de Deus, apesar da nossa pequenez. Quero agradecer ao nosso irmão Léo Judá, quero agradecer ao nosso irmão Zé, quero agradecer a Deus por todos os irmãos. Se sinta abraçado, se sinta verdadeiramente consolado pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele é o consolo, Ele é a esperança, Ele é a nossa solução. Sem a presença de Deus não dá. Possamos ter tudo, possamos ganhar tudo, mas sem a presença do Espírito Santo de Deus, a gente não é nada. Mas se sinta abraçado pelo Espírito Santo de Deus, consolado, que a paz possa reinar na tua mente. Deus é tremendo, Deus é grandioso. Que o Senhor continue abençoando a cada irmão. Se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma, sou eu quem dou a vida, sou eu que Deus abençoe a todos, continue orando por nós, para que Deus tenha misericórdia, nos ajude, nos ensine, nos dê sabedoria, nos dê graça para vencer as situações desta vida. A gente precisa muito das nossas orações, é a única oportunidade que a gente temos de expressarmos de Deus, porque muitas vezes as portas têm sido fechadas, tem sido muitas vezes passado por situações difíceis, a gente passamos, mas o Senhor é nossa esperança. É o único momento que a gente temos de dizer que Ele é grande, que Ele é tremendo. E graças a Deus que aqui temos abrangamos um grande irmãos e irmãs que estão sedentes da palavra de Deus. A gente está vendo por aí quantas pessoas estão acreditando na profecia ali, profecia acolá, que Deus vai abençoar ali, mas que a gente possamos não largarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos orientar. Sabemos que Deus ele fala através dos seus vasos, daqueles que Deus tem escolhido. Mas a gente está vendo que no meio da comunicação, no meio das internet, né, dos WhatsApp, né, tanta profecia, tanta coisa que vai acontecer, que Jesus está voltando, que o mundo vai passar por processo, que o mundo... A gente sabe que tudo está escrito. Se você for ler no livro de Mateus, capítulo 24, você vai ver o processo que a igreja está passando. Mas que a gente devemos perseverar até o fim, seremos salvos. Mas a iniquidade está por aí. Mas vamos orar por aqueles que têm caído, vamos orar por aqueles que têm se afastado da presença de Deus, vamos orar por aqueles que têm estado na igreja, mas têm perdido o equilíbrio espiritual, têm perdido, mas vamos orar para que Deus estenda as suas mãos, que Ele sustente, apesar das fraquezas, das limitações, porque a gente não é super crente, nem somos super homem, somos falhos. A gente erra, a gente falhamos, a gente pecamos, mas a gente precisa das vossas orações. Tem alguém precisando da tua oração, tem alguém precisando de um clamor. Não fique criticando, não fique falando, não fique dizendo, foi bom, caiu fulano, foi bom, né? Eu sabia, essas coisas não. Em vez de você criticar, vá orar, vá entregar a Deus para que Deus levante novamente, que Deus possa ter de misericórdia novamente,
que o Senhor verdadeiramente possa fazer uma obra, porque a gente vê no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 14, nós aproximamos que quem és tu que julga o servo alheio? Que a gente possamos olharmos para Cristo, que a gente possamos verdadeiramente buscarmos ao Senhor, porque o Senhor é tremendo. Nós somos imperfeitos, mas Ele é fiel, Ele é Deus, Ele nos sustenta e te sustenta. Vamos orar para aqueles que estão caídos, vamos orar por aqueles que estão nos hospital, vamos clamar, vamos buscar, vamos se unir, não para criticar quem fala melhor, quem prega melhor, o que está fazendo na internet para se amostrar, para se exibir. Não fale aquilo que você não conhece. Não meta a mão na onde você não sabe, porque às vezes se metemos uma mão aonde nós sabemos, depois estamos passando por processo, estamos passando por situações difíceis, porque quantos criticam, quantos falam porque estão falando, está querendo aparecer, está querendo fama, está querendo ser reconhecido, não é isso não. Precisamos propagarmos a palavra de Deus, mas muitas vezes existe um processo que você não sabe. Existe uma situação que você não conhece. Deus, Ele vê tudo, mas o tempo de Deus, Ele soprará, Ele tirará os moturos e muitos passarão para gritar que o Senhor é grande, que o Senhor é fiel, porque na casa de Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele que faz, é Ele que manda, é Ele que tira, é Ele que bota, é Ele que faz. Não é, aleluia, não é, mas quem faz é Ele. É Ele que revela a natureza das pessoas que verdadeiramente têm sentido de fazer a obra de Deus, têm uma sinceridade com Deus, mas muitas vezes estar lá apenas para algagar posições, destaque, fama, porque hoje estão querendo aproveitar Deus, barganhar com Deus. Deus não se deixa se escarnecer, Deus não se deixa a se barganhar, não. Ele conhece, Ele deixa às vezes, mas depois Ele puxa o tapete, depois Ele mostra quem é, sou eu, quem é eu. Alguém, o meu pastor pode ver que muitas vezes a gente possamos ser assim, mas Deus conhece o meu coração, o teu coração. Se Ele quiser revelar se somos sinceros ou não somos sinceros, porque ninguém se esconde da presença de Deus. Ele sabe quando nós temos propósito com Ele. Não que viemos a barganhar apenas para sentar em uma cadeira, apenas para dizer eu sou fulano de tal, eu sou ciclano de tal. Não é isso. O tempo não é disso. O tempo é de clamar. O tempo é de dizer que Deus é grande, que o mundo precisa saber. Estamos iniciando o tempo de decreto, não tempo de conquista, de posições eclesiásticas, de destaque, de fama, mas o tempo é de clamar, de se levantar. Aí o mundo precisa de um consolo, de uma palavra, mas que o Senhor nos ajude. Ore por nós. Deus sabe de tudo. Ele conhece as nossas vidas, Ele conhece os nossos proceder. Ele é Deus.